Olá a todos, bem-vindos à aula 11 de modelagem matemática. Hoje nós vamos falar sobre as equações autônomas com um viés de dinâmica populacional, especificamente tratando do entendimento do modelo logístico. Bom, um tipo muito importante de equações diferenciais de primeira ordem são as equações autônomas. Nessas equações, a variável independente não aparece explicitamente, ou seja, são equações com esse formato, onde nós isolamos a derivada da função desconhecida y e o que aparece do outro lado é uma função que depende apenas da função desconhecida y e não da variável independente. Esse tipo de equação diferencial tem muitas aplicações e hoje nós enfatizaremos as aplicações populacionais. Nós vamos focar na obtenção de informações da equação sem precisarmos resolvê-la e também discutiremos o conceito de estabilidade das suas soluções. Começamos com um exemplo simples de crescimento exponencial, considerando R uma constante positiva e esse PVI. A solução desse PVI tem esse formato e por quê? Começamos com a equação diferencial do PVI, ela pode ser reescrita dessa forma, aplicamos a integral em ambos os lados, integral de dy sobre y ln do módulo de y, integral de r dt é rt mais uma constante. Aplicamos agora a exponencial em ambos os lados, chegamos nesse resultado. A exponencial dessa soma pode ser escrita como o produto dessas exponenciais. Para tirar o módulo aqui de y, basta colocar mais ou menos do outro lado. Então, chegamos nesse resultado. E mais ou menos e elevado a c1 são constantes, então trocamos por c para representar mais ou menos e elevado a c1. Essa é a solução geral da equação diferencial do PVI. Agora nós aplicamos a condição inicial, ou seja, trocamos na solução geral o t por zero e o resultado por y0. Chegamos que c é igual a y0 e, portanto, o formato da solução do PVI é y0 exponencial de rt, que indica um crescimento exponencial. Esse r é a taxa de crescimento ou de decrescimento de acordo com o sinal de r, se ele for positivo ou negativo, respectivamente. Para quem tem dificuldade nesse processo de resolução, eu vou deixar um card aqui onde eu explico mais detalhadamente esse processo. Se y representa uma população, o r maior do que zero vai indicar esse crescimento exponencial sempre. Aqui eu coloquei um gráfico para ilustrar isso, um gráfico desse modelo que nós acabamos de resolver, mostrando que as soluções são sempre do tipo exponencial. E para um determinado intervalo, é plausível considerar que de fato uma população cresça exponencialmente. Porém, a longo prazo, esse tipo de comportamento não se sustenta, porque vão ter limitações de espaço, de alimentos e de outros recursos que vão inibir esse tipo de crescimento exponencial. Porém, algumas EDOs conseguem modelar esse tipo de inibição. Nós estudaremos aqui a EDO do modelo logístico. Nela, a gente considera um crescimento exponencial no início do processo e, a partir de um determinado ponto, esse crescimento continua acontecendo, porém de forma mais reduzida, tendendo à estabilidade. Mas como construir o modelo logístico? Bom, nós começamos tomando a equação diferencial do PVI2, aquela do crescimento exponencial, e trocamos a constante r por uma função h que depende da função desconhecida y. Ela é dada por r menos m vezes y, sendo m um número positivo. Então percebam que essa função h é muito próxima de r quando o y for pequeno, porque se o y for muito pequeno, pequeno o suficiente, m vezes y fica muito pequeno, r menos algo muito pequeno é muito próximo de r. Agora, à medida que o y cresce, o h vai diminuindo. Percebam, se o y crescer muito, my cresce, então r menos my vai diminuindo. Até que, em algum momento, para y suficientemente grande, o h fique negativo. E a equação logística, ou modelo logístico, ou equação de Virchow, é aquela com esse formato, onde trocamos o r original da equação de crescimento exponencial por r menos m vezes y. Ok? Então, aqui está o modelo logístico.
Para encontrarmos um formato mais fácil de trabalhar do modelo logístico, nós vamos colocar o R em evidência no modelo que nós acabamos de encontrar. Esse foi o modelo encontrado. Colocando o R em evidência, nós vamos ter R vezes 1 menos M sobre R vezes Y vezes Y. Agora, para que o Y fique sozinho no numerador da fração, nós vamos colocar M sobre R no denominador. Então, ela tem que ser reescrita com esse formato. R vezes 1 menos Y sobre R sobre M vezes Y. Então, chamando R sobre M de K, o modelo logístico passa a ter esse formato, dy dt igual a R vezes 1 menos Y sobre K vezes Y, sendo K R sobre M, que com certeza é positivo, já que tanto R quanto M são positivos. Ok? Então, esse modelo logístico, esse formato de modelo logístico é o mais usual e é o que nós vamos trabalhar aqui na aula. Na equação 4, a constante R, que sempre será maior do que zero, é denominada taxa de crescimento intrínseco, que é a taxa de crescimento na ausência do fator limitador. Ou seja, o fator limitador é esse termo aqui do parênteses. Se ele não aparecesse, ou seja, se ele fosse igual a 1, nós teríamos R vezes Y apenas, que era o modelo de crescimento exponencial. Bom, aqui só para comparar o modelo exponencial e o modelo logístico, eu coloquei dois gráficos. O primeiro ilustrando o crescimento exponencial e o segundo, o modelo de crescimento logístico. Nós temos o crescimento exponencial no início e a partir de um determinado momento essa taxa diminui e começa a haver aqui uma tendência de estabilidade. Nós temos uma curva, geralmente chamada de curva no formato de S. Esse é o tipo de crescimento logístico. E aqui, essa linha indica o valor assintótico, ou capacidade de carga, ou suporte dessa curva, ou dessa população que está sendo modelada. O significado do K nós vamos discutir posteriormente e nós vamos primeiramente procurar as soluções mais simples da equação logística que nós encontramos na equação 4. Então essa foi a equação encontrada. As soluções mais simples possíveis são as constantes. Então se elas são soluções, elas fazem o papel do y e sabemos então que a sua derivada precisa ser igual a zero, já que elas são constantes. Porém, a derivada de y tem que ter esse formato, né? Então a derivada tem que ser igual a zero, já que as soluções procuradas são as constantes. E quando que isso aqui é igual a zero? Como R e K são constantes não nulas, eles não podem ser iguais a zero, obviamente, e K ainda está no denominador aqui, né? Então as possibilidades para que esse produto seja igual a zero é que, primeiro, y seja igual a zero, ou então que o y seja igual a k, porque aqui nós teríamos k sobre k, que é 1, 1 menos 1, 0, então todo o termo seria anulado. Então essas são as duas soluções constantes para o modelo logístico, y igual a 0 e y igual a k. Essas soluções, quando igualamos a derivada da função desconhecida a zero, são denominadas soluções de equilíbrio. Esse nome é dado porque eles são os únicos valores em que não ocorre variação de y quando t aumenta, já que a taxa de variação será nula. Generalizando, né, as soluções de equilíbrio de uma equação diferencial autônoma são aquelas que ocorrem quando f de y é igual a zero, ou seja, quando nós igualamos a derivada da função desconhecida, que é o f de y, a zero. Aqui eu coloquei uma representação dessas soluções de equilíbrio. A primeira delas, y1, ou aqui φ1, né, igual a zero, e a segunda, y2, igual a k. Percebam que as soluções que estão acima do k e aquelas que estão abaixo do k, porém positivas, as curvas de cada solução vão se aproximar cada vez mais de k, tanto as que estão acima quanto as que estão abaixo. Nesse caso, a função y1, que é constante e igual a k, é chamada de solução de equilíbrio estável, porque as soluções que estão acima e abaixo dela tendem a ela à medida que o t aumenta. Aqui eu coloquei o campo de direções para o modelo logístico para valores específicos, r igual a meio e k igual a 3. Para o k nós já sabíamos que as soluções se aproximam dele tanto acima quanto abaixo de k. E agora percebo que para a solução zero, para a solução de equilíbrio zero, as soluções que estão acima dele se distanciam dele e as soluções que estão abaixo de zero, as negativas, também se distanciam do zero. Então, nesse caso, nós chamamos a solução y2, que era o zero,
de solução de equilíbrio instável. Para quem não conhece muito sobre campos de direções, eu também vou deixar um card aqui para um vídeo onde eu explico melhor esse conceito. Bom, como y tende a k quando t tende a infinito e k é maior do que zero, essa solução de equilíbrio também é chamada de nível de saturação, capacidade de carga ou suporte do ambiente, população máxima ou também de população limite. Aqui eu coloquei dois exemplos para ilustrar. A solução de equilíbrio estável e o outro a solução de equilíbrio instável. Percebo que aqui eu tenho o valor de equilíbrio e aqui percebo o seguinte, se eu fizer qualquer oscilação pequena para esse valor, ela tende a voltar para a estabilidade. Aqui, se eu fizer qualquer pequena oscilação, ela tende a se afastar cada vez mais do ponto de estabilidade. Então, está ilustrando aqui a solução de equilíbrio estável e aqui a solução de equilíbrio instável. Aqui, para esse exemplo do modelo logístico, o valor de K e aqui o valor zero. Próximo do zero, mas um pouquinho afastado do zero, ele tende a se afastar cada vez mais. E aqui, próximo do K, ela tende a voltar para o valor de K. Bom, mas como determinar matematicamente se a solução de equilíbrio é estável ou instável? Nós temos um teorema que permite analisar a estabilidade dos pontos de equilíbrio de acordo com o sinal da derivada da função f de y nesses pontos. Nós vamos considerar uma equação autônoma qualquer, supor que f seja de classe C1 para garantirmos que possui a derivada, então f de y é de classe C1, e que x barra pertencente ao domínio de f é um ponto de equilíbrio, ou seja, igualamos f de y a zero, encontramos então os pontos de equilíbrio e esses pontos fazem o papel de x barra. Esse x barra vai ser assintoticamente estável se a imagem dele via a derivada da função f for negativa e vai ser uma solução de equilíbrio instável se a imagem desse valor via a derivada da função f for positiva, ok? Para ilustrar, nós vamos mostrar, usando esse teorema, que y igual a zero e y igual a k são soluções de equilíbrio instável e estável, respectivamente, da equação logística. Bom, para resolvermos, nós lembramos que esse é o modelo logístico, então f de y é essa expressão. Podemos reescrevê-la assim só para facilitar a análise. Então, a derivada de f de y é a derivada dessa expressão, que é r menos 2r sobre k vezes y. Agora, nós aplicamos zero, que é uma das soluções de equilíbrio, na derivada de f, e aplicando o zero aqui, nós vamos ter todo esse termo zerado, então f' de zero é igual a r, e r, por hipótese, é maior do que zero. Como r é maior do que zero, nós temos que y1 igual a zero é uma solução de equilíbrio instável de acordo com o teorema. Já para cá, se nós aplicarmos k na derivada da função que nós encontramos, vai ficar r menos 2r sobre k vezes k e k vão simplificar, vai ficar r menos 2r, que é menos r. Como r é positivo, menos r com certeza é negativo. Então, pelo teorema, y2 de t, que é igual a k, é uma solução de equilíbrio estável, ok? Agora aqui, como fazer um esboço do gráfico da função f de y do modelo logístico, sabendo que o y é sempre maior ou igual a zero. Então, para a resolução, perceba, nós já vimos que esse é o modelo logístico, né, que ele pode ser escrito assim, e essa equação é uma equação de uma parábola na variável y. E as raízes da parábola são as soluções de equilíbrio, porque quando nós igualamos aqui a zero, nós estamos igualando f de y a zero, que é exatamente calcular as soluções de equilíbrio. Nós já conhecemos essas soluções, que são 0 e k, então no plano é 0, 0 e o ponto k0, no eixo y. E para caracterizar melhor a parábola, nós também vamos determinar as coordenadas do vértice dessa curva. O vértice, nesse caso, como a variável independente é y e a dependente é f, o vértice é formado pelas coordenadas y do vértice e f do vértice. O y do vértice é menos b sobre 2a e o f do vértice é menos delta sobre 4a, sendo a e b os coeficientes aqui da parábola, da equação da parábola.
Então, y do vértice menos b sobre 2a. O b é o termo que acompanha y, então é r, sobre 2 vezes a, que é o termo que acompanha y ao quadrado. Fazendo aqui as continhas, nosso y do vértice é k sobre 2. Já o f do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado, então r ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 0, já que não aparece termo independente aqui, sobre 4 vezes a. Todo esse termo é 0, então fica apenas r ao quadrado. Aqui, menos com menos aqui vão cancelar, então vai ficar só 4r sobre k. Depois, r ao quadrado sobre k sobre 4r, né? Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. R em cima e embaixo simplificam, então o f do vértice é r vezes k sobre 4. Sendo assim, o vértice é o ponto k sobre 2 e rk sobre 4. Aqui está o vértice, então, determinado. E como o r é positivo e o k também é positivo, segue que o k sobre 2 é positivo e está entre 0 e k, já que k sobre 2 é menor do que k. R vezes k sobre 4 também é positivo. E menos r sobre k é negativo, porque tanto r quanto k são positivos. Então, positivo por positivo é positivo, com menos aqui, então esse resultado com certeza é negativo. Agora, essa é a equação da parábola, e menos r sobre k é exatamente o valor de a. E o valor de a determina a concavidade da parábola. Como ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Além disso, por hipótese, y é maior ou igual a 0, então o domínio dessa função são os valores de y maiores ou iguais a 0. Então, o gráfico é de uma parábola com concavidade voltada para baixo e cujas raízes são as soluções de equilíbrio e que o vértice é dado por essas coordenadas. Então, o esboço desse gráfico é esse aqui. Aqui, cortando o eixo y, as soluções de equilíbrio. O vértice é o ponto k sobre 2, rk sobre 4, com concavidade voltada para baixo. Pessoal, é isso por hoje. Ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula.